A gente está andando aí no terreno de gramática, que é muito importante, especialmente para a escrita de vocês, né? Então, essas aulas de regência, semana passada eu deixei gravada uma aula de concordância, né? Essas aulas, elas são muito importantes para vocês, especialmente para quando vocês escreverem, tá? E, por exemplo, se vocês estiverem na disciplina de redação e as professoras penalizarem, né, essas questões de linguagem de português, elas estão corretas, porque vocês estão vendo essas coisas comigo, né? Então, como vocês já devem ter visto com a Maria e com a Shirley, quem dá aula para vocês mesmo? Acho que é a Shirley, né? Acho que é a Shirley que dá aula de redação. Ela já deve ter falado da competência 1, que é o domínio da modalidade formal da língua portuguesa. E aí, nessa primeira competência, vocês podem ser penalizados de acordo com o número de desvios que vocês tiverem. O número, ou assim, de modo geral, né? Porque nem sempre dá para contar, né, nessa primeira competência. Então, assim, a gente, inclusive, vai ter nesse trimestre avaliações em parceria, né, de redação com língua portuguesa, justamente porque são disciplinas complementares, são disciplinas que têm muita relação uma com a outra, tá? E a questão da regência verbal nominal, ela é muito importante, tá bem? Então, eu coloquei lá algumas definições para vocês, algumas revisões, e vou passar por algumas delas. Não sei se vai dar tempo de eu falar tudo hoje, né? Mas vamos tentar. A regência verbal nominal, acompanhando aí pelo aba, tem relação com a transitividade, isso é, trata da exigência ou não de uma preposição por um verbo ou nome. Em outras palavras, regência verbal e nominal é uma relação de complementação que se estabelece entre termos de uma oração. Tá, professora, mas o que tem a ver transitividade? O que é transitividade, né? O que isso tem a ver com essa matéria? Aí eu recapitulei aqui para vocês o que são verbos transitivos e verbos intransitivos. Intransitivos são aqueles verbos que não exigem complemento. E a gente vai pensar aí não só em verbos, a gente vai pensar em palavras também, como substantivos, adjetivos, né? Que não precisam de complemento, porque por si só eles já têm o sentido completo. Já os transitivos, eles podem ser diretos ou indiretos. Ambos necessitam de complementação. Só que o transitivo indireto, ele vai demandar uma preposição, né? Ele vai exigir, ele vai pedir uma preposição. Então, aqui embaixo eu coloquei quais são as preposições, são só essas, ok, gente? Vocês já devem ter ouvido a musiquinha das preposições, quando vocês estavam lá no fundamental, ante, após, até, com, contra. Cada um no seu ritmo aí. Porque são essas as preposições. E as preposições, elas vão servir para conectar ali termos dentro de uma oração, ok? Beleza, Yasmin, não tem problema não, gente. Eu tô vendo que toda hora alguém entra e sai, mas eu imagino que seja por conta da conexão mesmo, tá? Daí, gente, o que seria um erro de regência? Erro de regência é quando ou você coloca uma preposição onde não precisava, ou quando você não coloca uma preposição onde precisava, ou quando você inverte, quando você troca as preposições, você coloca uma no lugar de outra, entendeu? E dá uma certa confusão sintática ali no seu texto. Então, o que a gente quer é que vocês não cometam mais desvios de regência verbal e nominal na escrita de vocês. E aí, gente, como que a gente vai ver casos específicos, né? Como vocês vão adivinhar, então, quais verbos precisam, quais verbos não precisam? Eu coloquei para vocês algumas listas, né, que eu tirei do livro didático de vocês. Eu não sei nem se vocês têm em mãos o livro didático ou se vocês deixaram na escola, né? Mas, assim, eu usei essas listas porque eu achei elas bem completas e já dá para a gente trabalhar em cima delas, né? Igual aí, ó, regência verbal. Né? O uso geralmente é intuitivo para falantes nativos de língua portuguesa, mas alguns verbos específicos precisam de nossa atenção. Nem sempre o uso vai ser intuitivo, às vezes também a nossa intuição erra, ok?
Então, tem aí verbos aconselhar, aconselhar-se, antipatizar. Quem antipatiza ou simpatiza, simpatiza com alguém, né? Então, as funcionárias antigas antipatizaram com as novas, com a novata. Depois, verbo aspirar, né? O aspirar, ele pode ter vários significados. Aspirar a alguma coisa, né? Aspiramos a uma vida mais calma, no sentido de desejamos. Então, a regência desse verbo vai exigir a preposição a. Assim como em cima, né? O verbo antipatizar, ele vai exigir a preposição com. Percebem? Quando o verbo não exige nenhuma preposição, aí ele vai ter um zerinho com um risquinho em cima, tá? Depois tem o verbo aspirar no sentido de inspirar, que a gente quase, a gente usa mais, talvez. Aspiramos um ar mais puro no interior, né? Diferentemente, por exemplo, aqui de Vitória, né? Que eu moro do lado da Vale e diariamente eu aspiro um ar muito poluído, muito provavelmente meus pulmões já estão pretos, né? De pó preto de minério. Depois, o verbo assistir, atenção para o verbo assistir. Assistir a. As testemunhas assistiram ao acidente de muito perto. Então, quando você vai dizer que assistiu, no sentido de ver, de presenciar, você assistiu um filme, você assistiu a uma aula, você assistiu a uma série, a gente nunca usa, praticamente nunca, usa na nossa fala a preposição, né, com esse verbo. Só que o verbo assistir, no sentido de ver, ele exige sim a preposição. Então, na hora que você for escrever, se for escrever na sua redação, você vai usar a preposição a. E aí, dependendo da palavra que vier depois, vai ser um ao, né? Igual assistir ao filme, que filme é palavra masculina, então assistir ao filme. Se for assistir a aula, assistir, deixa eu digitar aqui, assistir a aula com crase. Semana que vem a gente vai ter uma aula maravilhosa só sobre crase, tá, gente? Então, os que comparecerem ao campus vão assistir a aula sobre crase, tá? Beleza, Lucas, não tem problema não. Depois eu falo com você, então, e com outros colegas, tá? Que forem de Santa Leopoldina. Tá bem, gente? Isso daí do verbo assistir, a gente não pode esquecer. Agora, se for assistir no sentido de prestar assistência, né, de ajudar, aí a gente não precisa da preposição. Então, o médico assistiu as vítimas minutos após o acidente, tá? Verbo chegar, assim como o verbo ir. Quem chega, chega a algum lugar. Quem vai, vai a algum lugar, ok? Quando a gente fala de regência, então a gente tem que pensar nisso. A gente tem que falar com o verbo ali e ver qual vai ser a preposição que vai acompanhar, se houver preposição, né? Concordar, consistir. Então, depois vocês leem essa lista aqui, ok? Porque vocês podem acabar precisando de alguns desses verbos aqui no dia a dia. Só que o que eu gostaria de falar aqui é sobre os verbos que vocês gostam de usar na redação, tá? Quando eu falo gostam, não quer dizer que vocês adoram, não, mas são verbos que vocês costumam usar e ainda assim não são todos os alunos, mas são verbos que eu já vi na época que eu dei aula de redação, na época que eu corrigi muitas redações do Enem, né? Eu já vi esses verbos sendo muito utilizados e muitas vezes sendo utilizados com a regência errada, né? Então, o verbo acarretar, por exemplo, ele geralmente é usado com o sentido de causar, motivar, produzir ou ocasionar. Segundo a gramática normativa, o verbo acarretar apresenta transitividade direta e direta-indireta, né? Então, a ausência de políticas públicas acarretou graves problemas à comunidade, né? Geralmente o aluno gosta de colocar bem assim: a ausência de políticas públicas acarretou em graves problemas à comunidade, mas não, você não vai usar o em, você vai usar o acarretou direto. Ele é transitivo direto, vai direto para o complemento, sem necessidade de colocar o em. Nossa, tô falando muito alto, vou falar um pouquinho mais baixo. Então, no exemplo acima, note-se que a preposição é utilizada apenas para indicar a quem a ausência de políticas trouxe problema. Em outros casos, não se usa preposição alguma. A estrutura acarretou em estaria gramaticalmente incorreta, ok?
O verbo corroborar, gente, eu vejo que muita gente gosta de usar o verbo corroborar, acha chique, né? Só que você tem que usar também do jeito que a gramática coloca como norma, né? O verbo corroborar normalmente é empregado com o sentido de ratificar, confirmar ou comprovar alguma coisa. Entretanto, pode ter o significado daquilo que fortalece, da força, né? Ou torna uma coisa mais robusta. Trata-se de um verbo transitivo direto, sem necessidade do uso da preposição com. Faltou um pontinho final aqui. Os dados estatísticos corroboram as ideias apresentadas, tá? Então, você não precisa usar corrobora com. Sabe por que você usa corrobora com? Porque você pensa no colabora, né? É a minha teoria. Eu acho que vocês pensam no colaboram e acaba colocando um com, porque quem colabora, colabora com alguém, com alguma coisa, né? Mas o corroborar, não. O corroborar, ele é o mesmo sentido de confirmar, de atestar, de ratificar. Então, os dados estatísticos corroboram as ideias apresentadas, ok? E a preposição só vai ser utilizada, por exemplo, nesse caso. Os parlamentares corroboraram a fala do presidente da mesa com novos argumentos, porque aí foi o que ele usou para fazer essa corroboração aí, né? Mas percebam que antes, ó, os parlamentares corroboraram o quê? Corroboraram a fala do presidente da mesa. Aí é direto, ok? Então não usem o com, corrobora com alguma coisa, não. Depois, verbo visar. Aí eu coloquei aqui as 3 ocorrências do verbo visar. Pode ter o sentido de apontar, o sentido de pôr visto, né? Visto, igual o professor do Fundamental dava visto nos cadernos de vocês. E pode ter o sentido de por objetivo, ter por objetivo, né? Então, geralmente vai ser essa ocorrência 3 aqui que vocês vão usar em redação, né? A reunião visava a apresentação do novo diretor. Em 3, o verbo é acompanhado de um objeto indireto introduzido pela preposição a, né? Então, quem tem por objetivo, né, no caso, a reunião visava a apresentação. Quem visa a alguma coisa, ok? Então, visava a apresentação. Se fosse uma palavra masculina, visavam ao... Deixa eu ver aqui. Eles visavam ao objetivo. Eu sou péssima para exemplos espontâneos. Visavam ao objetivo, visavam a alguma coisa, ok, gente? Se for palavra masculina, vai virar um ao. Se for palavra feminina, vai ser um a mais a, que vai ser acraseado, tá? Semana que vem vamos falar de crase. Implicar. Implicar é a mesma coisa do acarretar. Você vai ficar com vontade de colocar um em, mas você não vai colocar um em, né? Então, o implicar, quando é empregado na acepção de trazer consequências, ocasionar, causar, acarretar, ele vai ser transitivo direto, dispensando o uso de preposição. O atraso reincidente no pagamento da dívida implicou multa elevada ao devedor. Reparem que não tem preposição nenhuma aqui, né? Você não vai dizer implicou em multa elevada ao devedor, não. Vai ser implicou, teve por consequência, né? Ocasionou, acarretou, ok? Multa elevada ao devedor. Só que tem outro sentido do implicar também, né? O sentido de envolver-se, enredar-se, que aí sim você vai usar o em. Mas veja aqui o exemplo. Por imprudência, eles se viram implicados, envolvidos, né, em situações embaraçosas. Só que aí geralmente não vai ser assim que você vai usar na sua redação. Aqui eu coloquei como extra, gente, um conteúdo que talvez coubesse na semana anterior, semana passada, né, de concordância verbal e nominal. Só que como aqui eu já comecei a listar situações mais específicas do Enem, aí eu achei bom eu colocar aqui também, né? Porque quase todos vocês que fizerem uma redação de Enem, né, vão acabar utilizando em algum momento a expressão é necessário, é preciso, será necessário, serão necessárias, né? Então, eu achei bom trazer aqui para vocês. Então, ó,
sobre essa expressão ser necessário, ser preciso, ser proibido. Quando há a presença de um artigo, do ou, a, uma, e as respectivas formas plurais, né? Os, as, uns, umas. Ou de outro elemento que determine o substantivo, né? Em relação a gênero, em relação a número, é obrigatório que haja concordância em gênero e número entre esse substantivo e adjetivo. Como que isso se aplica na prática? Coloquei aqui para vocês. É necessária a presença de todos os intervenientes. Então, gente, como a gente tem esse azinho diante da palavra presença, que é uma palavra feminina, então essa expressão necessária, é necessário, ela vai ficar feminina também. É necessária a, é necessário o. Serão necessárias muitas. Muitas é uma palavra que também está determinando o tanto de medidas, né? Não é uma, são muitas medidas, ok? Então, se tiver um determinantezinho, né, um artiguinho, um pronominho ali, determinando o substantivo, então você vai flexionar de acordo com aquele número, com aquele gênero. Então, é necessária a presença, é necessário o preenchimento. Serão necessárias muitas medidas. Só que, quando não houver presença de um artigo ou de outro elemento que determine, a expressão é necessário, que é uma expressão, entre aspas, neutra, ela vai ser invariável, não havendo qualquer tipo de flexão. Então, ó, é necessário presença de todos os intervenientes, é necessário preenchimento do formulário, é necessário medidas. Tá claro, gente? Isso aqui tem que estar claro para vocês, tá? Tem que estar claro para vocês. E vocês vão reparar ao longo da vida que muitas placas por esse Brasil afora, placas de proibido, proibido, é proibido a entrada, vai estar assim, é proibido a entrada. Tá ok dizer que é proibido a entrada? Sim ou não? Tudo, é uma forma aceitável dizer é proibido a entrada. Tá ok para vocês? Respondam aí. Estão com medo, né? É proibido a entrada, gente? Tudo bem você escrever é proibido a entrada. Agora, se você coloca é proibido a entrada, aí não pode. É proibido a entrada, não. Ou você diz que é proibido a entrada, ou que é proibida a entrada. Ok? E aí vocês vão ver pelo Brasil afora muitas variações disso daí. Então, não usem como base o conhecimento de língua portuguesa de vocês, segundo as normas, né? Não usem as placas do Brasil para isso, porque isso daí vai ser muito variável, ainda mais se for uma placa que quem fez foi o proprietário de algum lugar, né? Uma placa que não foi encomendada, foi feita por conta própria, tá bem? E também não fiquem apontando assim, olha que errado. Não façam isso não, tá bem? Você só tem que saber a norma para poder aplicar, tá? Depois na escrita de vocês. E aí eu copiei esse quadrinho aqui. Não sei se vai dar para vocês lerem aí. Tá muito pequenininho. Né? Esse quadrinho aí tá no manual do Enem, né? Segundo essa mesma regra, né, que eu passei aqui para vocês, você dizer é necessário campanhas, não é desvio, porque você não tem ali uma palavrinha determinando campanhas. São necessárias algumas campanhas, também não é desvio, porque você tem algumas. Algumas está determinando as campanhas, né? É necessária uma campanha? Tá certo também, é necessária uma campanha. Agora, é necessário uma campanha? Não pode. É necessário que haja uma campanha? Ok, beleza. Agora, é necessária que haja campanha? Não, tá? É necessário fazer campanhas? Ok. São necessárias fazer campanhas? Não, aí já também não faz sentido mais. Tá bem, gente? Então, sempre consultem esse material aí, sempre que vocês acharem, que vocês julgarem pertinente, tá? Porque isso daí realmente é muito importante. Agora, a regência nominal.
quando a gente fala da regência nominal, aí a gente já não está falando de verbo, a gente está falando de nomes, que podem ser substantivos, adjetivos, advérbios, enfim. A relação desses nomes com os seus complementos. Porque tem nomes, gente, que às vezes vão exigir complementos. Igual você fala assim, gente, eu tenho medo. Medo. Medo de quê? Né? Quem tem medo, vou colocar aqui, tem medo. Quem tem medo de alguma coisa, né? Então, tem medo de alguma coisa, precisa de um complemento, né? Não adianta você só dizer que tem medo, vai ficar aleatório isso. Você tem que ter medo de alguma coisa, né? Ter saudade. Quem tem saudade de alguma coisa ou de alguém. Medo também pode ser de alguém, não é só de alguma coisa, não, né? Então, em geral, a relação entre o nome e seu complemento é estabelecida por preposição. Ou não, às vezes tem preposição, às vezes não. Portanto, é justamente o conhecimento da preposição que há de mais importante na regência nominal. Os nomes que vocês vão ver na lista seguinte, eles são nomes que estão lá especificados com as preposições que eles vão exigir, ok? Também peguei do livro de vocês essa lista aqui, né? Uma coisa que é acessível a alguém, a algum público. Né? Quem é adequado, o que está adequado a alguma coisa. Quem tem admiração por alguém. O que é agradável a alguém. Então, a gente tem aí essa lista que depois vocês podem ver, tá? E consultar sempre que vocês desejarem consultar. Então, gente, se uma hora a professora de redação de vocês ela falar que, isso daqui é um problema de regência, aí vocês já vão saber o que é um problema de regência. Significa que ou você faltou com uma preposição, ou você colocou a preposição errada, ou você não devia ter colocado preposição nenhuma, ok? E aí aqui eu coloquei um quadrinho que eu achei na internet, diferenciando a regência verbal da nominal, né? Mas isso daí é básico. Regência nominal, o termo regente é um nome. Por exemplo, os pobres têm necessidade. Necessidade é um substantivo, né? Um nome. Quem tem necessidade de alguma coisa, né? De a preposição e de ajuda, no caso, é o complemento da necessidade, é a expressão que está complementando a palavra necessidade. Agora, por exemplo, embaixo, os pobres necessitam de ajuda. Aí a gente tem o verbo necessitar, que demanda um complemento, né? Necessitam de ajuda. Vocês conseguem perceber, gente, a diferença entre necessidade e necessitam? Necessidade é um substantivo, necessitam é um verbo. É um verbo que ele é flexionado, que ele pode ser conjugado na primeira, segunda pessoa. Eu necessito, necessitas, ele necessita, necessitamos, tais necessitam, né? Em tempos diferentes, pessoas diferentes, o verbo ele vai ser flexionado. Agora, a necessidade não é um substantivo, né? Não vai ser flexionado. No máximo, vai ser flexionado para o plural, necessidades, ok? Só que aí, no caso, é um nome e embaixo necessitam é um verbo. Então, quando a gente falar de regência verbal, a gente está falando do verbo. Quando for regência nominal, vai ser muito provavelmente substantivo, ou um adjetivo, ou um advérbio, o que não for verbo. Ok, gente? Acabei falando bem rápido, nem precisava. Alguém tem alguma dúvida? Até então, semana que vem a gente vai ver tudo sobre crase. Muitas coisas sobre crase. Eu coloquei para vocês aí uns exercícios, não coloquei, ó. Exercícios de concordância em regência, exercícios com concordância em regência. Outro aqui. Eu coloquei 2 vezes? Ah, sim. É porque um deles, eu deveria até ter indicado aqui, um deles são de questões de faculdade, né? E os outros são de vestibulares aqui, ó, vestibulares. Isso, desculpa. Uns são de faculdades, de vestibulares, e os outros não. Os outros são mais semelhantes, esses aqui. São mais semelhantes ao que vai cair na avaliação que eu vou passar para vocês, tá? Depois, aqui, concordância. Aí aqui embaixo, regência, ok?
E, gente, eu deixo esses exercícios aí, eu não tô cobrando que vocês os façam, não, tá? Esses aí vocês fazem por conta própria, eles não valem ponto, e vocês podem deixar de fazer? Podem, mas aí é uma oportunidade que vocês perdem de aprender mais, de tirar dúvidas, né? De deixar as dúvidas aparecerem, na verdade, porque às vezes eu explico aqui e vocês acham que tá tudo bem. Entenderam tudo, mas é quando vai fazer um exercício, se deparam com alguma dificuldade. Então, aproveitem esses exercícios e se houver dúvidas, vocês se comunicam comigo, mandem e-mail falando, professora, eu não entendi por que, que a resposta desse daqui é a letra C, por que, que não é a letra A, ok? E na semana que vem, que a gente vai voltar ao presencial, os que voltarem, né, também vão ter mais ainda essa oportunidade da dúvida ali na hora. Inclusive, alguns aqui eu já sei que não voltam, né? Porque eu conversei ontem na aula de espanhol. Mas e os demais? Sabem se vão voltar, ou se vão ficar em casa mesmo? Já sabem, já decidiram. Que semana que vem, quarta-feira, estarei no campus, aguardando os meus queridos alunos. Não sei exatamente como vai ficar a alimentação aqui do AVA, mas acho que eu vou continuar alimentando, só não vai ter como eu ter esses momentos síncronos, né? Porque aí eu estarei dando aula presencial, não estarei aqui nesse momento síncrono. Por exemplo, nesse horário na semana que vem, né? Mas enfim. Gente, se não houver mais nenhuma dúvida, não vai ser dia 8? O quê? O dia 8 que vai voltar? É dia 1º, não? Dia 8, sério? Eu anotei na minha agenda dia 1º. Ih, será que é dia 8? Ganhei uma semana aí? Vou ter que ver. Falaram dia 8? Oh, tá. Então tá bom. Se falaram, tá falado. Né? Eu que vou me informar melhor. Mas eu já tava de malas prontas para o dia 1º. Mas se for dia 8, beleza. Nenhum problema. Ok, gente? Então tá bom, vou parar de gravar aqui. Se não houver mais nenhuma pergunta.